Alexandre Arce, muito bom dia, bem-vindo. Vamos hoje falar sobre impostos e investimentos. Até difícil a gente falar sobre o que vai acontecer, porque a gente tem visto o governo anunciando, recuando de medidas anunciadas, ao mesmo tempo o Congresso ameaçando derrubar algumas dessas iniciativas, mas a gente hoje tenta explicar para o nosso ouvinte o que está previsto, não é, nessa medida provisória que ali no último dia 11, semana passada, o governo publicou. Vai ter que ter Alexandre Arce todo dia, porque as coisas estão mudando tanto, viu, vamos Ari? falar, a gente fala do agora. De hoje, Daqui de a agora. pouco a gente já desta manhã. 17 de junho. Antes de tudo, parabéns mais uma vez, Diego. Ontem tive a oportunidade de participar e mais do que merecido. Você consegue trazer sempre muita leveza, mesmo em temas tão agressivos, no meu caso, especificamente, no nosso bolso, né? Obrigado, Alexandre. Verdade, viu, Ariane? A gente sabe que isso está em processo de tramitação dentro da Câmara, mas é muito importante que cada vez mais os nossos ouvintes, né, nós como cidadãos, entendemos como isso impacta o nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente entender e tiver uma participação ativa, tenho certeza que as tomadas de decisões, muitas vezes agressivas, e sem consultar os principais personagens de tudo isso, que é a população, eu acho que isso vai ser um pouquinho diferente. Então a gente tem essa medida provisória que na semana passada o governo publicou, não é? E que é válida por 120 dias enquanto tramita no Congresso. A priori, essas mudanças valem a partir do comecinho do ano que vem e, como você vai nos explicar, mudam a forma como os tributos incidem sobre os investimentos. E aí você coloca para a gente começar esse papo, o fim da tabela regressiva e uma nova alíquota fixa de 17,5%. Traduz para a gente, por favor, Arce. Vamos dar um passo atrás. O que é tabela regressiva? Perfeito. Todo mundo sofre isso e poucas pessoas entendem como funciona. Até então, o imposto de renda cobrado sobre a rentabilidade dos investimentos, ele funcionava da seguinte forma: quanto menos tempo o dinheiro estivesse em rentabilidade, pagaria mais imposto. E quanto mais tempo você deixasse esse dinheiro lá, você pagaria menos imposto. Uma forma de incentivar que as pessoas criassem, né, investimento, criassem poupança, segurança financeira. Com essa modalidade ou com essa opção de troca, isso vai ser normatizado para uma tarifação só. Anteriormente, ela iniciava em 22,5%, finalizava em 15% a partir de um determinado período, 2 anos. Com isso, acaba-se essa tabela regressiva e passa a ter uma única tarifa de 17,5%. Qual é a parte ruim disso? Eu acho que qualquer aumento de impostos é ruim, mas acaba não estimulando com que as pessoas criem mais poupança. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro, é importante relembrar, ouvinte, que para você isso vai se tornar o seu colchão financeiro, a sua independência financeira. E se não tem um estímulo a mais, eu acho sempre prejudicial ali para qualquer planejamento financeiro. Isso quer dizer que com essa alíquota fixa de 17,5%, não importa se você vai deixar o dinheiro ali rendendo por uma semana, um mês, um ano, independente disso, você não vai pagar menos, você vai acabar pagando sempre 17,5%. É uma única tarifa para independentemente quanto tempo ficar. Então acaba desestimulando um pouquinho, mas a gente tem que entender que ter essa questão de organização e ter investimento é super importante. Muito bem, aí a gente avança para o fim da isenção nas LCIs, LCAs, debêntures incentivadas, é tanta letra e termo, complexo, eu vou deixar né? você falar. Mas, Ariane, a gente fala de maneira muito leve, né? E eu acho que é importante isso dentro da coluna. Esses temas, essas informações, isso vai trazer para cada um de nós o que a gente vem falando recorrentemente, uma proteção no médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de LCI, LCA, CRI, CRAS, debêntures, a gente está falando de produtos financeiros dos quais vão buscar boas rentabilidades dentro do mercado, né, financeiro brasileiro. Até então, o próprio governo incentivava essas áreas que principalmente é focada LCI e CRIs no mercado imobiliário, CRAS e LCAs
no mercado do agronegócio, e debêntures incentivadas era para que as empresas pudessem desenvolver algo que o próprio governo não conseguiria desenvolver. Então, uma forma de incentivá-la era tirar um pouco de imposto para que os investidores também pudessem adquiri-los. Com tudo isso, essas isenções vão deixar de existir e todos eles, né, vão pagar 5% de imposto, lembrando sempre, tá, ouvinte, em cima do que você tem de rentabilidade, do que do dinheiro cresceu. Mas mesmo assim, o que é 0 passa a ser 5 é muita coisa. Mas, mais uma vez, isso, e a gente sabe que o comportamento financeiro de todo mundo é agora então vou parar de investir porque não vale a pena. Pelo contrário, a gente tem que entender que o nosso planejamento, cuidar bem do dinheiro, a disciplina em longo prazo vai fazer com que esse cenário que existe hoje no Brasil e no mundo, grande parte da população chega à terceira idade sem esse preparo. Mesmo tendo uma nova tributação, não pode deixar de entender que quanto mais eu conseguir acumular, quanto mais eu cuidar bem para que possa trazer boas rentabilidades, lá na frente eu vou ter uma vida financeira mais confortável. Mas, infelizmente, Ariane, tudo que era isento passa a ter uma tributação. É por isso que essas medidas estão causando tanta reação aí nos setores produtivos, no Congresso, enfim, na sociedade como um todo. E aí você nos explica também, Arce, por favor, essas mudanças nas criptomoedas, ações e fundos imobiliários. Criptomoeda é uma modalidade não tão antiga, né? A gente tem percebido cada vez mais informações sobre ela. Até então, você tinha também uma isenção a partir de um determinado movimentação financeira mensal, a partir de R$ 35 mil de movimentação, você era isento, vai ter essa tarifa de 17,5%. É importante lembrar também que toda essa apuração está previsto para ser de maneira trimestral e não mensal, o que acontece também com as ações, que até então você tinha uma isenção de movimentação até R$ 20 mil, uma certa maneira de estimular que o investidor pudesse movimentar algo que não era tão confortável ou comum no seu dia a dia do investimento. Isso para de existir mensalmente e passa a ser trimestral, que na prática fica a mesma coisa. Você deixa de ter essa isenção de 20 mil mês, passa a ter uma isenção de 60 mil trimestre. Mas o que vai mudar é a tarifação, que até então era 15% para uma modalidade específica de negociação de ação, ela passa a 17,5%. Mais um aumento de 2,5% sobre o ganho, e qualquer aumento a gente sabe que é super ruim. E o terceiro, que também sempre trouxe ali uma movimentação muito grande, um noticiário muito forte, é a parte dos fundos imobiliários, que nos últimos anos as pessoas começaram a buscar estratégias no mercado financeiro para continuar tendo uma participação no mercado imobiliário, mas que não fosse a alocação de um imóvel, sim a participação dentro desse mercado, do qual você também receberia como se fosse um aluguel, que a gente fala que são os dividendos, anteriormente isentos, e nessa medida provisória o governo tenta, emplacar ali a cobrança de 5% em cima dessa rentabilidade mensal que os fundos trazem, e também, caso você compra e venda, em cima desse lucro recebido, pagar 17,5%. Eu acho, Ariane, como você mesmo falou, isso está ainda em discussão. Mas cada vez mais a gente percebe que o governo necessita de gerar novo recurso para um equilíbrio, tributário dele, um equilíbrio das suas receitas. E, mais uma vez, como é importante fazer essa associação do governo com a nossa casa. Então, se a gente não cuidar bem, não entender bem, a nossa forma de cobrança fica muito leve, a nossa forma de insatisfação fica muito baixa. Ano que vem a gente volta com momentos eleitorais, então acho que a população, quanto mais entender sobre o dinheiro, quanto mais entender sobre todo esse mecanismo, além de se autoproteger, e eu acho que a gente faz de maneira comunitária, a força é muito maior. Então, se nós entendermos como isso prejudica o nosso dia a dia, o nosso longo prazo, eu acho que a nossa reação nas urnas seria totalmente diferente. Tá aí, Alexandre Arce, a gente entendendo um pouco mais, então, sobre o que o governo traz com essa medida provisória, algo que parece muitas vezes um obstáculo para as pessoas que querem poupar, investir dinheiro, e que a gente vai entender um pouco mais aí ao longo dos próximos dias e acompanhar as reações também políticas, inclusive,
em torno de tudo isso. E a gente se indigna, mas tem muita coisa que não tem muito o que fazer, não está muito ao nosso alcance, né, Alexandre Assi? Assim, enfim, está muito além do que a gente pode decidir ou não. É o governo que está decidindo, depois o Congresso, e a gente, como investidor, precisa se adaptar a essa realidade dura, né? A melhor rebeldia, Diego, não é deixar de investir. Então não vou investir mais para não levar mais tributo. Pelo contrário, quanto mais independência financeira eu tiver, maior a forma que eu tenho para negociar, questionar e enfrentar todas as vezes esses problemas. Quanto mais dependente você é, e a gente percebe hoje no Brasil, você tem uma dependência financeira muito alta, fica mais fácil de muitas vezes emplacar medidas provisórias como essa. Então, querido ouvinte, vamos nos rebelar. Vamos sim ter muitos investimentos, vamos sim ter ali uma independência financeira para que a nossa forma de enfrentamento se torne ali mais efetiva. É uma rebeldia dando cor ao nosso dinheiro. Muito bem, Alexandre Assi.